O pessoal da esquerda está desesperado, meu amigo. Eles estão vendo que está chegando ao fim o sonho deles de manter a direita controlada com o STF. O Alexandre de Moraes caindo, não cai só o Alexandre de Moraes, cai também a coragem dos outros ministros de fazer uma lambança do tamanho que fez o Alexandre de Moraes. Esse pessoal está sabendo que eles só conseguiram retomar a relevância política no Brasil à custa de muito dedão na balança do Alexandre de Moraes ali. E sem o dedão na balança do Alexandre de Moraes na Justiça ou no TSE, onde quer que for, eles não vão a lugar nenhum. É o pavor desse pessoal. Apesar de que, como eu já falei para vocês, é muito estranho, porque o Lula está por trás disso. O Lula está feliz da vida com essa história. Todo mundo sabe que o Lula está querendo tirar o Moraes também. Né? Então, vamos entender esse caso aqui, porque olha só o que diz aqui o pessoal do Brasil 247. Contrato de 129 milhões da mulher do Moraes não existe. E eu acho que existe. Por que eu acho que existe? Porque se não existisse mesmo, o Alexandre de Moraes já teria falado alguma coisa, né? Seria a maneira mais rápida dele resolver essa situação toda logo lá no início, quando a Malu Gaspar falou que não, que tem um contrato de 129 milhões e não sei o que lá, não sei o que lá. Era só ele ter dito que não tem contrato nenhum, não tem nenhum contrato. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Comunismo Só Deu Certo no Swing, Scarpim comprou Vevel 3 e ela morreu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Eduardo Guimarães, do Brasil 247, traz uma tese que eu não vi ninguém defender até aqui, e é muito curioso, porque como eu falei para vocês, né, o pessoal da esquerda tá desesperado, tá uma coisa assim maluca, né? Contrato de 129 milhões da mulher do Moraes não existe. Supremo e Moraes silenciam ante avalanche de ataques porque o ministro prepara uma resposta sobre contrato que não existe. Porque, aguarda, o ministro vai atacar, né? Eu não sei se vai atacar não, meu amigo. Eu vou te explicar por que eu acho que ele não vai atacar. Porque se realmente não existisse esse contrato, o que ele está falando aqui? A única prova que a Malu Gaspar tem de que existiu esse contrato seria uma versão eletrônica desse contrato no celular do Vorcaro que foi apreendido pela Polícia Federal. E aí ele está assumindo que isso pode ter sido inventado, que pode, não, ele inventou isso daí, que não teve isso não. Ou então foi um rascunho que nunca foi assinado, né? Pode ter sido uma minuta e não sei o que lá. E, de novo, se fosse uma dessas hipóteses, em princípio poderia, né? Você poderia ter um contrato que foi discutido entre o Alexandre de Moraes, ou entre a Viviane de Moraes e o Banco Master, mas nunca foi assinado. Isso poderia ser uma hipótese, né? Mas isso seria muito rápido do pessoal negar, bastava negar. Não, então não tem acordo nenhum. Por que o Alexandre de Moraes não responderia isso imediatamente se fosse esse o caso? Ajudaria a desarmar toda essa onda, essa avalanche de coisas contra ele, né? A única possibilidade nesse caso é que ele não pode negar no final das contas, porque o contrato existe. Se a polícia investigar a transferência do Banco do Vorcaro para o escritório do Alexandre de Moraes, vai encontrar as transferências ali. Então ele não pode simplesmente negar, porque se ele negar, né, justifica uma investigação nesse caso. Então, essa viagem aqui do pessoal aqui só mostra uma coisa, como é que eles estão desesperados, né? Então mesmo. E eu acho curioso isso, porque de um lado você tem o Lula, que claramente está envolvido com essa história, né? Do outro lado, a esquerda que está desesperada. Por que a esquerda está tão desesperada? O Lula não está tão desesperado assim. A esquerda está tão desesperada porque a esquerda sabe que não consegue mais conquistar corações e mentes do pessoal aqui no Brasil. Conseguiu alguma relevância temporária porque o Alexandre de Moraes estava batendo muito na direita. É muito dedão na balança que tinha lá de proibir o pessoal de falar qualquer coisa, chamando de fake news. Não, porque estão usando fake news, eu não sei o que lá, né? E agora o pessoal vem com essas teses aqui, que são teses totalmente sem sentido, né? Aqui, ó. Não há contrato, escritura pública, instrumento jurídico original ou cópia autenticada com assinaturas reconhecidas das partes, não sei. Ou seja, o cara quer uma prova em nível processual, né? E, de novo, isso não é o papel do jornalista. O jornalista tem evidências. Né? Até porque, se eventualmente isso for investigado, a Polícia Federal deve ter muito mais coisa do que isso. Ela tem o celular do Vorcaro inteiro lá. Então, ela pode ter muito mais evidência do que isso que será usado no eventual processo. E, lógico, eles têm razão que no processo você pode chegar à conclusão de que não há um contrato efetivo, que houve alguma falha no contrato. Isso pode chegar nesse caso, né? As reportagens se baseiam em uma relatada cópia digital que teria sido encontrada no celular do Vorcaro durante a Operação Compliance Zero da Polícia Federal.
mas sem qualquer menção explícita ou velada às assinaturas da esposa do Moraes e seus sócios, não sei o que lá. E eu não sei não, cara, de novo, né? Se fosse esse o caso, se fosse uma minuta ou se fosse uma invenção completa, eles teriam já abortado essa coisa toda, né, resolvido isso tudo. Lembra do caso do Bolsonaro na entrada do porteiro do condomínio do Bolsonaro, que disse que o cara que era o assassino da Marielle procurou a casa do Bolsonaro? Como é que o Bolsonaro anulou essa coisa toda? Ele foi lá e mostrou a nota aqui, ó, aqui o vídeo aqui, ó. Não tem, chamou, o cara entrou e falou outra casa, não foi para a casa do Bolsonaro, né? E no final das contas, isso matou a coisa, né? A Globo esperava fazer um escândalo danado, mas graças à informação descentralizada e distribuída, a coisa morreu. Da mesma forma, bastava o Alexandre de Moraes falar isso. Não teve não. Teve uma minuta que a gente tentou negociar e coisa e tal, mas não assinamos e coisa e tal. Se não tiver nenhum depósito do Vorcaro para a esposa do Alexandre de Moraes, é muito fácil ele falar isso. A questão é que ele não pode falar isso, né? E não é só isso daqui, não, né? Você vê o fórum também aqui, por que a Globo está blindando André Esteves em guerra com o Vorcaro? Esse pessoal finge que não sabe que é o Lula que está por trás disso, né? E de fato, essa briga aqui do pessoal do Brasil 247 é importante, por quê? Porque é como o pessoal do antagonista fala aqui, ó, esse caso do contrato é o pecado original do caso Moraes, ou seja, todo o resto. Ele conversou com o Galípolo, não conversou? Conversou com o Ailton Aquino ou não conversou? Pressionou ou não pressionou? Tudo isso daí tá meio nebuloso, mas o contrato existe, o contrato tem lá, a gente já viu algumas cláusulas desse contrato circulando por aí, né? Mas por que a polícia não divulga o contrato inteiro? Por motivos óbvios, né? Isso aí, na investigação, os caras não vão querer disso aí. E de qualquer forma, a Malu Gaspar recebeu isso de uma fonte. Então, assim, é segredo de fonte, né? Eles não querem botar toda a informação de uma vez só. E esse é o pecado original. Realmente é isso, é o batom na cueca do Alexandre de Moraes, é esse contrato, né? E aí o pessoal fica pedindo provas e provas e provas. Cara, não tem prova maior do que o próprio contrato do Alexandre de Moraes, da esposa do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, né? Aqui, ó, o pessoal do antagonista fala aqui também, ó, esquerda maluca abraça Moraes. É o que está acontecendo mesmo, que coisa curiosa, né? Porque, de novo, o Lula não abraçou, o Lula não falou um A para defender o Alexandre de Moraes até agora, vocês repararam isso, né? O Gilmar Mendes foi o único ministro a defender Moraes até agora. Os outros ministros estão todos calados também. Por que está todo mundo calado? Porque todo mundo sabe que tem merda ali mesmo, né? Todo mundo sabe que tem merda nisso daí. Então, na hora de falar alguma coisa, qualquer coisa que eles falem pode ser um problema. Se eles falarem contra o Alexandre de Moraes, seriam acusados de estar quebrando o corporativismo lá do STF, de estar sacrificando o coleguinha sem ter prova. Se falarem a favor do Alexandre de Moraes, né, vão estar queimando a própria língua, porque todo mundo sabe que tem coisa ali, né? Lula, quietíssimo, Lula não fala nada sobre o caso, né? Ou seja, a situação está claramente definida, resolveram fritar o Alexandre de Moraes. A esquerda maluca, no entanto, tá defendendo o Alexandre de Moraes a todo custo aqui. E, como diz o pessoal aqui do antagonista, né, o mais curioso é que começaram a inventar exatamente um monte de fake news, né? Irônica e tragicamente, se alguma das alegadas conversas entre Moraes e Galípolo viesse a público pela mão de alguns desses jornalistas, provavelmente não teria qualquer valor legal, né? Isso, inclusive, é um ponto. Se a conversa for vazada, aí ela não teria valor legal. Então, o importante é o pessoal avisar que tem, mas isso daí vai correr no momento correto do processo, né? O próprio STF se encarregaria de desqualificá-la como já fez tantas vezes, com exceção do caso da Vaza Jato. A Vaza Jato, lembra, foi aquele vazamento lá do hacker de Araraquara, que o Glenn Greenwald fez em 2019 e que foi usado para anular a Lava Jato, embora o que tivesse ali fosse muito menos, mas muito menos mesmo do que teve na Vaza Toga, que foi o outro vazamento que teve lá das mensagens com o TSE, né? Essa é a ironia da história toda. Moraes se presta desde 2019 ao papel de herói contra a desinformação, como relator do famigerado inquérito das fake news. Ele atuou fortemente nesse âmbito, né, de maneira muito questionável durante as eleições de 2022, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Botou o dedo na balança mesmo. Num processo que teve seu ápice com o bloqueio da rede social X em agosto de 2024, durante a eleição seguinte. Hoje parece que a única forma de defender o ministro do STF é desinformar, lançar dúvidas não sobre a sua questionável conduta, mas sobre quem ousa questionar a conduta questionável. Ou seja, eles estão dizendo aqui que muita gente está questionando o André Esteves, a Rede Globo, o Malu Gaspar, o Lauro Jardim e outros jornalistas. E peraí, não era para criticar o Alexandre de Moraes? Não é ele que está sendo questionado nesse negócio, né? Como diz pelas redes sociais da vida, é irônico, mas não é para rir, né? E faz sentido esse negócio.
E é o que eu falo para vocês, o desespero desse povo é porque eles sabem que os movimentos que estão acontecendo são muito fortes. Eu não sei se vão ser suficientes para derrubar o Alexandre de Moraes, tá? Eu já falei para vocês, esse pessoal deixou o Alexandre de Moraes crescer muito no cargo dele, crescer muito no poder dele. Agora, eu não sei se conseguem derrubar o cara, mas sem dúvida alguma tá havendo alguma coisa. E aí o pessoal que fica perguntando, mas cadê a prova? Precisa ter prova e coisa e tal, né? E aí que eu falo para vocês, não precisa ter prova. Não precisa ter prova, porque nessa etapa é só jornalista. O processo em si ainda vai correr depois disso, né? E um ponto muito importante que o pessoal lembra aqui, ó, o Vorcaro não vai cair, não vai para a forca calado, né? Então, lembra que muito dessa pressão... Por que eu acho que é possível que o pessoal cancele a liquidação do Banco Master? Porque esse pode ser muito bem o preço que o Vorcaro está cobrando do Alexandre de Moraes e do Toffoli para não entregar o resto das coisas. Ou seja, olha só, tem que livrar o meu banco. Quero o meu banco reabilitado e vendido para o BRB e vocês dão um jeito de fazer isso aí, senão eu vou liberar as informações todas que estão aqui. Porque, porra, pro Vorcaro, né, perder o banco dele, acabou a vida dele. Não, assim... É lógico, ele continua vivo, evidentemente, mas, né, imagina, deve ser chato pra caramba ser pobre de novo, né? Imagina, tem que fazer conta com dinheiro, cara. Hoje em dia o Vorcaro não faz conta com dinheiro, não, mas quanto é que custou? Não interessa, paga aí, não tem problema não. Vai ter que voltar a fazer conta com dinheiro, cara. Enfim, prova tem, meu amigo. E lembra, ainda tem o celular que tá rolando lá na Polícia Federal, que ninguém sabe onde é que tá, o que tem de informação ali. Deve ter muito mais coisa do que esse caso aqui do Alexandre de Moraes. O fato é, a força que eles têm contra o Alexandre de Moraes aqui é muito grande. Vai dar resultado? Não sei, mas que eles têm uma força muito grande contra eles, tem. Até os outros ministros do STF estão demorando a defender o Alexandre de Moraes. Nenhum saiu para defender. Era de se esperar que o Fachin, como presidente da corte, defendesse. O Barroso teria defendido. Se o Barroso estivesse no STF, teria defendido, né? E isso é outra coisa, né? Será que o Barroso estava sabendo dessa história toda e pediu para sair por causa dessa lambança que está acontecendo agora? Realmente vai ser divertido os próximos meses aí nesse negócio. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.